delegacia. Eu quero dizer que este sangue, ele tem poder. Este sangue purifica pecado, transforma a vida do homem e da mulher, do mais vil pecador. Se você nesta noite está nos ouvindo, está aqui pela primeira vez, eu quero dizer para você que esta igreja, esses obreiros, foi comprado com sangue. Foi comprado com sangue lá na cruz do Calvário. O sangue que Jesus derramou ali na cruz do Calvário foi por mim, foi por ti. E nesta noite eu quero dizer para você, se você ainda não tem a marca do sangue, aceita Jesus como Salvador da sua vida e você vai passar a ter esta marca de sangue. E eu quero dizer, meus irmãos, quando o abnegado servo do Senhor, pastor João de Oliveira, passou para o Senhor, meus irmãos, a sua família, eles ficaram muito tristes, choraram muito, meus irmãos, e eles oraram para que Jesus trouxesse a vida dele de volta, para que Jesus ressuscitasse ele. Mas, meus irmãos, nada adiantou. Olha, meus queridos irmãos, pastor João de Oliveira, ele tinha um amigo inseparável, um amigo que andava com ele em todos os momentos, chamava Pedro Colenda. Meus irmãos, e na sua morte, Pedro Colenda estava nos Estados Unidos, o seu grande amigo, que nas horas difíceis, nas horas de alegria, ele estava agora separado dele, porque ele estava nos Estados Unidos, e o pastor João de Oliveira estava aqui no Brasil, e passou para o Senhor. Mandaram avisar ele, mandaram chamar ele urgente, e o pastor João Colenda disse: não enterra ele enquanto eu não chegar, espera eu chegar para que vocês venham enterrar o meu amigo pastor João de Oliveira. Meus irmãos, e agora ele chegou, e de repente, quando ele chega, aguardaram o seu momento, e ele chega agora e fica ao lado do caixão, olhando ali seu amigo, que agora dorme no Senhor. E meus queridos irmãos, pastor João está ali naquele caixão, pastor Pedro Colenda agora está ao seu lado, e de repente agora, ele começa a fazer uma oração bem baixinho, e começou a dizer: ah, Senhor, meu Deus, e eu quero pedir, Senhor, tu sabe, a igreja chora neste momento, e eu quero pedir, Senhor, pelo poder que tem o sangue do teu filho, traga a vida de novo do teu servo pastor João de Oliveira. Meus irmãos, depois o pastor João de Oliveira, ele conta que quando foi falado sobre o sangue de Jesus, muitas pessoas brincam com o sangue de Jesus, e por qualquer coisa ele clama, fala pelo sangue de Jesus, sem motivo, sem nada, e por brincadeira. Irmãos, o sangue de Jesus, ele tem poder. O sangue de Jesus tem poder. E a história diz, irmãos, no livro do pastor João de Oliveira, que quando o pastor Pedro Colenda falou sobre o sangue de Jesus, irmãos, houve um barulho tão grande no céu, mas tão grande no céu, que veio um ser e disse para o pastor João de Oliveira: olha, volta, porque estão pedindo pelo sangue do meu filho, e você tem que voltar agora. Meus irmãos, e naquele momento, pastor João de Oliveira se mete no caixão, Deus traz a vida de novo para ele. Ele escreve no livro que quando foi clamado pelo sangue de Jesus, ele tornou voltar o seu espírito, voltou em seu corpo, e Jesus ressuscitou pelo poder do sangue de Jesus. Aquele homem, ou aquele pastor João de Oliveira, ressuscitou, e ele escreveu em seu livro, um dos seus livros, que o sangue de Jesus, ele tem poder. Quando é clamado pelo sangue de Jesus aqui na terra, há um barulho muito grande. No livro de Hebreus capítulo 10 e verso 19 diz que o sangue de Jesus, ele nos dá ousadia. Apocalipse capítulo
capítulo 7 e o verso 14 diz que o sangue de Jesus nos lava, nos purifica a nossa alma. O sangue de Jesus dá vitória. O sangue de Jesus, meus irmãos, ele compra a vida. Ele comprou a minha vida. Ele comprou a sua vida. Quando fala do sangue de Jesus, o inimigo fica revoltado. Ele sai correndo, porque foi ali na cruz do Calvário que ele perdeu de 100-0 para Jesus. Ele perdeu de 1000-0 para Jesus, porque Jesus ali derramou o seu sangue. Meus queridos irmãos, nesta noite eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus aqui. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus. Eu já posso ver pessoas glorificando ao Senhor. Eu já posso ver pessoas chorando aqui nesta noite. Eu já posso ver pessoas aqui nesta noite falando em mistério com Deus, porque tem esta marca do sangue. A marca do sangue está na tua vida e você está sentindo a presença do Senhor. A presença do Espírito Santo de Deus está aqui no nosso meio. Eu ouço um barulho de glória a Deus. Eu ouço um barulho de aleluia. Nesta noite está descendo uma unção muito grande do céu sobre a tua vida. Está descendo uma unção agora, aleluia, sobre esta igreja de Curitiba. Eu posso ver um barulho de glória a Deus, um barulho de grandes águas que nesta noite está como as ondas do mar. Está agora, irmãos, contagiando esta igreja pelo poder do sangue de Jesus. Meus irmãos, nós estava ali no jardim do Éden, quando o diabo fez com que ele pecasse. Meus irmãos, nós estava na vitrine. Foi colocado você na vitrine. Não tinha. O inimigo não queria vender você porque não tinha preço nenhum. Ninguém tinha o dinheiro para pagar, para tirar você daquela vitrine. Mas chegou Jesus e disse para o diabo: eu quero comprar a irmã fulana de tal. Eu quero comprar o pastor Zilson. Eu quero comprar o pastor Rubens. Ele disse: não, você não tem dinheiro para comprar. Mas naquele momento, irmãos, ele apresentou o sangue dele. Eu disse: eu vim comprar pelo meu sangue que derramou na cruz do Calvário. Ele comprou a minha vida, ele comprou a sua vida. Meus irmãos, e naquele momento o Senhor arrancou nós da vitrine e Deus trouxe aqui para glorificar o Senhor. Ele nos escolheu. Não foi você que escolheu a Ele, mas Ele escolheu a nós, para nós glorificar o nome santo do Senhor. Nós somos comprados com sangue. A segunda maravilha, pastor, qual é? A segunda maravilha é fogo. Meus irmãos, em Levítico capítulo 6, o verso 13, diz que o fogo não pode apagar do altar. Você, irmão, já imaginou uma igreja sem sangue e sem fogo? Meus irmãos, como é essa igreja sem fogo, sem sangue? Meus irmãos, mas eu quero dizer, eu quero falar nesta noite que esta igreja aqui, ela foi comprada com sangue, e também esta igreja tem fogo. E a igreja que tem sangue, a igreja que tem fogo, meus queridos irmãos, o inimigo aqui não pode fazer nada. Ele não tem poder, porque aqui tem profeta de Deus. Aqui o doente entra e sai curado. Aqui o povo sai glorificando o Senhor, queimado pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Aquele fogo que queimava a sarça ali, e a sarça ardia e não se consumia. É este fogo que está aqui nesta noite. Meus irmãos, nós podemos sentir a presença do Espírito Santo de Deus, a glória de Deus, aleluia. Irmãos, só não dá glória a Deus quem está em pecado. Só não dá glória a Deus, irmãos, quem está com a vida desconcertada. A Bíblia nos mostra um exemplo muito grande de um homem. Este homem, meus queridos irmãos, chamava Acã. Meus irmãos, este homem estava no exército de Israel, ali juntamente com Josué. E meus queridos irmãos, Deus ordenou para Josué: olha, eu vou dar Jericó para você,
Você vai, pode ir, porque eu serei contigo. Aonde você pisar, eu também vou pisar contigo. Mas, meus queridos irmãos, quando Israel sai para lutar, e de repente, meus irmãos, quando chega naquela determinada cidade, não poderia mexer em nada. Deus disse: olha, não deixa ninguém pegar nada daquela cidade. Mas Acã, meus queridos irmãos, quando saiu para a luta, o povo saiu para a luta, perdeu a guerra. Perdeu a guerra, meus irmãos, por uma cidade que tinha aproximadamente 2.000 habitantes, um exército pequeno, matou-se 32.000 homens. E Josué disse: meu Deus, o que é isso? O que significa isso? Aquela cidade de Ai, a cidade tão pequena. Mas eu quero dizer para vocês, e meus queridos irmãos, aonde existe o pecado, Deus não pode operar. E ali tinha aquele homem chamado Acã, que pegou a capa babilônica, aquele homem que olhou para um lado, não viu o pastor Gilson, olhou para o outro lado, não viu as irmãs do ciclo de oração. Vou eu pegar, levou a tudo aquilo que não era para fazer, a capa babilônica, pegou ali, irmãos, enterrou debaixo ali da sua cama, dentro da sua tenda. E meus irmãos, Deus, naquele momento, Josué começou a falar com Deus, e Deus disse: Josué, a anátema no meio do meu povo. E diz: Deus, como é que eu vou saber? É muito grande o exército, é muito grande o povo. Ele disse: é fácil, Josué, sai amanhã cedo na tenda de cada um, e quando você chegar na tenda, você diz para o povo: dê glória a Deus. Meus irmãos, parece que eu vejo quando Josué chegava numa tenda, e sempre as crianças que vai atender primeiro, e quando as crianças viam o pastor, Josué disse: mãe, vem vindo aí o pastor Josué. E aí já saía glorificando a Deus, dando glória a Deus, o marido, né, a mulher, os filhos. E ele já dizia: aqui não é. E vai, bate na casa de um, na casa de outro, vai chegando. E quando chega, meus irmãos, na casa de Acã, eu imagino que a criança foi atender primeiro. Quando foi atender, diz: pai, o senhor não sabe quem vem vindo aí? É o pastor Josué, irmãos. E foi aquela apavoração dentro de casa. E de repente agora o pastor Josué chega e entra dentro da casa de Acã. E Acã agora, irmãos, sem força de dar glória a Deus, sem força de glorificar o Senhor. E meus queridos irmãos, naquele momento o pastor Josué disse para Acã: Acã, dê glória a Deus. Irmã, como é que Acã ia dar glória a Deus? Igreja, como é que Acã iria dar glória a Deus, sendo que ele estava em pecado? Eles tinham desobedecido a Deus. O povo de Israel tinha perdido a guerra por motivo dele. E agora, meus irmãos, ele não conseguiu dar glória a Deus. E eu quero dizer, ele teve que ser morto, todo ele, a sua família, os seus animais. Nada ficou, meus queridos irmãos, porque tinha anátema no meio do povo de Deus, e Deus não pôde operar. E este barulho de glória a Deus nesta noite é porque eu tenho certeza que aqui não tem Acã. E se tiver Acã aqui nesta noite, nesta noite Deus vai te transformar pelo poder do sangue de Jesus. O fogo de Deus nesta noite vai te pegar. Eu quero dizer para você, muitas vezes você diz: mas por que esse barulho, pastor? Por que tanto barulho? Meus queridos irmãos,